Pessoal, voltei pra gente falar do segundo livro da série napolitana da Elena Ferrante. O primeiro livro a gente já conversou, Amiga Genial. Se você ainda não viu o vídeo, eu aconselho que você vá lá, sem spoiler nenhum. E hoje a gente vai falar do segundo livro, que eu então não tenho ele aqui físico, porque li aqui no Kindle, tá? Mas é o História do Novo Sobrenome. Bom, esse é um vídeo um pouco diferente do padrão aqui do canal. Eu não vou contar muito a história, porque por ser uma série, naturalmente, se eu contar o desdobramento da sinopse, eu vou contar também um pouco, né, pra quem não leu ainda. Então eu vou fazer coisas mais generalistas, mas eu não prometo de forma alguma que alguma coisinha não vai sair, não vai soltar, porque, enfim, pra gente falar desse livro, a gente precisa falar um pouco da história das adolescentes agora aqui nesse livro, beleza? Então, vamos lá! Esse livro dá continuidade, então, à história de Lila e Lenú, né? Lembrando que Lenú aqui é a nossa narradora, pessoa que conseguiu aí continuar estudando, né? Enquanto Lila, que é a sua melhor amiga da infância, apesar de ser muito inteligente, ser extremamente genial, né? Como o próprio nome do primeiro livro diz, Lila, ela para de estudar, começa a trabalhar e então se casa. E aí me desculpem, gente, mas sim, Lila se casa aos 16 anos e eu preciso dizer isso pra vocês, pra gente poder ter essa discussão. Por quê? O primeiro ponto de grande atenção desse livro, eu não preciso dizer que é um livro maravilhoso, né? Então, antes de tudo, é um livro maravilhoso, é um livro que dá ainda mais gana de ler do que o primeiro. O primeiro tem um aspecto um pouco mais moroso ali no começo, e esse segundo livro é um livro que eu, assim, entrei realmente de cabeça. Ele começa a trazer um pouco mais de densidade, né? Porque as personagens estão crescendo, então a gente acompanha ali no primeiro livro até elas terem mais ou menos uns 16 anos. Nesse segundo livro a gente já acompanha uma idade aí, uma adolescência mais jovem, assim, né, vamos dizer, até uns 20 e poucos anos, então a gente começa a ter um pouco mais de densidade nos próprios enredos dessas personagens, tá? E a primeira coisa, então, que eu queria dizer que esse livro me trouxe é sobre a percepção do sucesso. Então aqui a gente tem essas duas amigas de infância que vieram de um mesmo ambiente, né, então de um bairro extremamente pobre em Nápoles, e elas começam uma vida ali juntas, né, na mesma escola, no mesmo ambiente, no mesmo tudo, mas as vidas tomam rumos muito diferentes, justamente porque Lila sai da escola, não consegue continuar estudando e Lenú continua os estudos, né? Então era muito normal ali que as pessoas estudassem só um pouquinho e depois já fossem trabalhar e tal. A gente tá falando de uma Itália aqui, de um pós-guerra, tá? Um pós-segunda guerra, então tem todo esse movimento. Não era muito comum, né? Era, aliás, extremamente incomum que as pessoas, principalmente as meninas, fossem continuar estudando e Lenú consegue aí continuar esses estudos e Lila não. Fato é, a princípio, né, esse estudo de Lenú, ele é muito bem visto pela Lila, pela própria Lila, que é uma pessoa que incentiva a Lenú a continuar estudando, meio se colocando de lado, falando, olha, não é pra mim, mas putz, isso é pra você, vai lá, amiga, vai que é sua, por algumas figuras específicas que vão incentivando. Mas de uma forma geral, como isso não é uma cultura do bairro, a Lenú, ela é vista até como uma pessoa um pouco estranha àquele ambiente, né? E já a Lila não. E aí, o que eu falo do ponto do sucesso? O que é sucesso? Por que a gente começa a ressignificar um pouco ou tentar pelo menos entender de alguma forma o que é sucesso para essa sociedade específica naquele tempo, nesse recorte que estamos falando. A Lenú, ela é vista pela família como uma pessoa que dá despesa, então ela não traz dinheiro para casa, o dinheiro que ela traz é durante as férias, né, da escola, que ela consegue trabalhar ali e tal, obviamente em empregos, não diria subempregos, mas empregos, né, mais simples. Umas férias ela trabalha levando meninas pra praia, umas férias ela trabalha na livraria, enfim, ela tem trabalhos assim mais simples mesmo, e é o que ela consegue levar de dinheiro, de resto ela é uma grande despesa para essa família. O estudo, ele não é bem compreendido, né? Então assim, onde que Lenú pode chegar estudando? O que vai acontecer com ela? O que não vai acontecer? A família não entende, o bairro, o entorno não entende, mas Lila insiste e Lenú insiste e ela continua, então, nessa perspectiva, se sentindo super bem sucedida. Ela consegue, inclusive, ir pra faculdade, né? Então é uma coisa completamente impensável para ela e ela consegue isso. Do outro lado, a gente tem Lila que casa aos 16 anos e ela casa com um comerciante do bairro. E aqui a gente vê um pouco de uma ascensão de classe, que é essa ascensão de classe pelas vias do comércio, e aí tem algumas entrelinhas, né? Então tem a parte dos comerciantes, e longe de mim, gente, não tô querendo dizer nada com isso, mas são pessoas que sucedem na vida dessa forma, então não é pelo estudo, é por esse trabalho, né? Que é um trabalho, ele já não é tão braçal, né? Como a gente tem, por exemplo, aqui o Pasquale,
Pasquale, que faz o papel do pedreiro, né? Então ele não é um trabalho literalmente braçal, mas ele ainda é um trabalho menos intelectualizado do que o que Lenul, por exemplo, está começando a ter contato. Só que esse trabalho, ele começa a trazer muito mais dinheiro, né? Uma vida muito mais confortável, uma vida que Lila consegue ter com um certo luxo até e que Lenul não tem. Então, por algumas questões, a gente vai percebendo as roupas que Lila usa, a maquiagem, e a falta, né, disso tudo que Lenul tem. Então, como que esse ponto do sucesso, ele é visto. E toda essa discussão, na verdade, me lembrou muito um livro da Annie Ernaux, que é O Lugar. Esse livro, ele trata basicamente dessa questão de uma mulher, aqui no caso a própria Annie Ernaux, né, porque no caso dela é uma autobiografia, dando com os pais, né, então os pais que, num pós-guerra na França, nesse caso aqui da Annie Ernaux, saíram desse ambiente mais rural, saíram desse ambiente de trabalhos mais braçais, literalmente, ficaram bem sucedidos na vida por conta de um comércio, aqui no caso eles tinham uma loja e tal, e a filha consegue estudar. Então aqui a Annie, ela é a primeira geração da família que consegue estudar, e aí começa um conflito, que é um conflito muito interessante de se ver nesse sentido de o que cada um representa, o que é intelectualidade, o que é mais bem valorizado, e por aí a gente pode ir. Bom, e é nesse contexto que a gente vê aqui também uma Lenul adolescente, né? Então as meninas estão adolescentes, elas estão descobrindo muitas coisas em relação à sexualidade, em relação a, né, o que é um casamento, o que é homem e mulher, né, nesse caso, enfim, estão tentando se compreender, assim, nesse contexto. E Lenul, ela começa aqui nesse livro com algumas relações completamente obsessivas, assim. Então até um pouco de raiva, assim, eu lembro desse sentimento de tipo, putz, sério mesmo, assim, que não foi só nesse segundo volume, ele me acompanhou aí em outros momentos da leitura, mas a gente vê uma Lenul bastante obsessiva pela Lila e obsessiva pelo Nino Sarratori, que era um colega de infância dela também, que tinha saído do bairro, e eles acabam se encontrando, né, na escola que Lila não frequenta mais e Lenul frequenta, e aí ela começa a alimentar essa paixão meio fantasiosa aí por Nino. E aí fica uma coisa muito obsessiva. E aí eu fiquei tentando compreender, eu acho que essa obsessão, primeiro, faz todo sentido com uma personagem, né, aqui dos seus 16, 17 anos, faz sentido dentro do contexto, mas eu também fiquei tentando compreender o que isso queria dizer, assim, né, por que Lila e Nino são figuras tão marcantes na vida de Lenul. E eu acho que a minha interpretação desse fato, na verdade, é que eles são um ponto de apoio e desapoio dela no bairro. Então, o que eu quero dizer aqui? A Lenul, ela tá passando por um processo de se descobrir, né, na verdade tá passando por um processo de identidade mesmo, né, que é comum a um romance de formação, que é essa tetralogia, na verdade, nada mais é do que esses romances de formação que a gente vai acompanhando, literalmente, o amadurecimento desses personagens, e aí tem várias formas de se fazer isso. Mas a grande questão é que Lenul, ela tá com esse conflito de, eu cresci numa cultura muito simples do bairro, do trabalho braçal, do dinheiro, que nunca tem dinheiro, né, então a prevalência do dinheiro em relação a qualquer tipo de intelectualidade, enfim, pouco importa o seu estudo aqui, na verdade, e ela tá confrontando essa realidade com a realidade que ela tem ao conhecer pessoas que continuam estudando, que estão na faculdade, que estão, enfim, se desenvolvendo em outras questões na vida. E esse conflito, ele permeia a Lenul o tempo inteiro, porque ela vive esses dois mundos de uma forma muito densa, né? E Lila e Nino são, acho que, as duas únicas figuras aqui dessa tetralogia que conseguem acompanhar esse conflito de Lenul. Porque a grande verdade é que Lila, apesar de ter escolhido ficar no bairro sob essa lógica, né, do dinheiro, e é escolhido aqui bem entre aspas, né, a gente pode discutir sobre isso, e Nino conhecia o bairro por uma questão de ter crescido lá também na infância, eles são as pessoas que trazem esse conhecimento do bairro, mas que também trazem as outras coisas, né? Então Lila, com essa super inteligência dela, com essa super vontade de estudar, de ser meio autodidata, enfim, de ter uma sabedoria, assim, até por trás de uma menina tão nova, ela traz esse tipo de conflito pra Lenul, né, de uma forma positiva, às vezes e às vezes não. E Nino a mesma coisa, Nino compreende a linguagem do bairro, talvez um pouco menos, mas ele consegue trazer esse nível de intelectualidade conversando ali com a realidade deles. E eu acho que essa obsessão da Lenul por esses dois personagens, a minha interpretação, ela é uma obsessão por ela mesma, né, por essa busca eterna desse lugar de Lenul no mundo, né, se é mais pra cá, se é mais pra lá, se é no meio do caminho, e eu acho que esses dois personagens traduzem bem isso dentro desse contexto. Então, eu tô falando aqui e eu tô pensando que todos esses conflitos que eu assimilei nesse segundo volume, e aliás, aqui um corte, então eu já li todos eles, mas eu tô aqui tentando fazer de tudo pra trazer só os conflitos do segundo
segundo livro, mas eles permeiam todos os livros mesmo, né? É muito difícil fazer essa separação, é muito difícil dizer onde um começa, o outro termina, mas minha grande questão é que eles aqui, às vezes, eles são incipientes e depois eles vão tomando mais forma ao longo do livro, né? Outras formas. Aqui se começa a surgir pra mim um conflito de forças masculinas e femininas. E o que eu quero dizer com isso? Não é sobre homens e mulheres, né? Mas aqui só, quando eu estou falando de forças masculinas e femininas, é o feminino que todos temos dentro de nós, o masculino que temos dentro de nós, né? E um pouco dessa questão desse equilíbrio de forças. Inclusive, depois isso vai realmente virar uma questão aqui mais palpável no livro, mas para não dar spoiler, a grande questão aqui é essa. A Lenú, ela gosta de coisas ditas femininas. Ela gosta de literatura, ela gosta de histórias, ela gosta de questões relacionadas ao feminino e etc. E ela tá dentro de um contexto, né? Então, relembrando, um contexto de pós-guerra, pós-segunda guerra, em que a questão da Guerra Fria tá muito iminente, então tem muitas questões políticas em volta desse entorno dela, que são ditas mais masculinas. Então, é como se ela também estivesse sempre dentro dessa briga de que o que ela gosta de falar, o que ela gosta de escrever, o que ela gosta de conversar, não é político. Porque o político, dentro daquela época e dentro de hoje em dia também, o político ele é visto como as crises, as guerras, as questões de ideologias capitalista, socialista, enfim. Ele tem outras atribuições que obviamente também importam muito, mas que pra Lenú não chamavam tanta atenção. E ela começa a entrar um pouco dentro desse embate, assim, né? Como ela consegue achar essa voz, porque ela, claro, obviamente se importa com tudo isso que tá acontecendo, e muitas pessoas ao redor dela se importam com isso que tá acontecendo, mas ao mesmo tempo manter seus interesses vivos, né? Então, como não ser uma coisa que não é ela, porém ao mesmo tempo não deixar essas coisas de fora, assim. Então, esse conflito também eu acho bem interessante, porque na verdade esse é um conflito que a gente vê e vive, né? Hoje em dia ainda muitas das coisas femininas são ditas como menores ou de menor importância, ou que isso é coisa de menininha e mulherzinha, né? A gente vê isso em absolutamente todos os contextos. E eu acho que a Helena Ferrante traz isso muito bem aqui dentro desse conflito da própria Lenú. Bom, gente, por fim, e nada menos importante, a gente já tem, né, dentro da Amiga Genial, do primeiro volume, uma visão, né, do que vai ter aqui, do que vamos ter aqui em termos de violência. É um ambiente muito violento, e aqui falando especificamente de violência contra a mulher, esse é um livro que puxa mais nesse sentido, né? Principalmente essa violência associada à sexualidade, tá? Então, como que esses conflitos se configuram, o que é um casamento, o que é você querer ficar com uma pessoa, o que é você, enfim. Então, tem toda uma questão de sexualidade envolvida com essa violência que ela permeia a vida dessas crianças desde sempre, mas que ela vai tomando contornos e formas mais adultas mesmo, né? E com esses contornos e formas mais adultas, a gente vai vendo uma coisa um pouco mais feroz, assim, que talvez me doa mais, né? Nos doa, não sei, mas talvez que me doa mais. Então esse é um aspecto que também corta o livro. Eu não direi que o livro é sobre isso, e talvez dentro da perspectiva de Lenú, a importância disso, ela seja até meio desmedida, né? Em relação a outras coisas desse livro. Quero dizer que muitas páginas são preenchidas por uma obsessão, quanto esse tema, que é um tema tão caro, né? Tão importante, para uma personagem de 16 anos, acho que talvez ela não conseguia compreender muito bem, aos 20 e poucos, ela estava tentando compreender um pouco disso. Então é uma questão também aí que a gente vai acompanhando ao longo dos livros. Bom, gente, é isso. Se você gostou, já deixa seu comentário aqui, não esquece, se inscreve no canal, fica de olho no que vai vir por aqui. Esse, então, a gente tá falando do segundo volume da tetralogia napolitana de Helena Ferrante, tá? Já tem o vídeo do primeiro, vou falar na próxima semana do terceiro livro, vou fazendo assim os 4 livros, mas quero dizer pra vocês que é completamente infinito e impossível reduzir estes livros em um vídeo. Não contei a sinopse, não contarei próximas sinopses, mas por favor, deixem aqui seus comentários, me digam o que vocês acharam, o que vocês gostaram e onde mais vocês encontram esses tipos de conflitos, quais outros livros, filmes, séries e qualquer coisa que seja. Beleza? Um super beijo e até a próxima semana!